Olá a todos, tudo bem? Aqui é o César falando, gravando mais um vídeo para o meu canal de automação industrial. E neste vídeo aqui eu pretendo mostrar condicionais utilizados em programação de CLPs utilizando a linguagem de texto estruturado e fazer uma lógica equivalente na linguagem Ladder. Então, sem mais delongas, fazer a criação aqui do projeto, utilizando o controlador da linha AS da Delta, do ISPsoft. Essa linha aqui que aceita a programação tanto em Ladder quanto texto estruturado. E não vou me atentar aqui ao nome do projeto nem das posts que serão criadas. Então aqui já vou fazer a criação da minha task em texto estruturado. E também em Ladder. Beleza. Aqui eu não vou utilizar variáveis globais nem locais, vou fazer lógicas diretamente com memórias e registradores do próprio CLP. Então aqui em texto estruturado, você perceba que teclando I, ele já mostra para você as duas operações possíveis, que seria o meu if apenas com o else, essas duas condicionais, e o if com else if e else. Que para quem já programou em C++, por exemplo, já deve ter visto nesse formato aqui, else if. Beleza? Então aqui, fazendo a minha primeira lógica para minha condicional if, utilizar memórias do tipo M. Então, fazendo a lógica aqui para a minha primeira condicional com M0 e M1, as próprias memórias auxiliares do CLP. E fazer a minha M10 receber o valor true. Isso aqui seria mesmo que fazer o set na minha memória, ou seja, atribuir o valor verdadeiro até que essa memória receba false em uma outra condicional, ou em outra parte da sua programação em que você for fazer. Beleza. Aqui eu quero que a minha M11 receba true, e eu vou criar mais um else if, ou seja, mais uma condicional, e utilizar mais uma memória auxiliar do meu próprio CLP. Então aqui eu estarei fazendo set de cada uma delas individualmente. Aqui para minha segunda lógica eu vou utilizar ou exclusivo entre M2 e M3. E no meu segundo else if eu quero utilizar um registrador do tipo D, por exemplo, para fazer uma comparação com o valor inteiro. Então esse valor aqui é de 16 bits, faço comparação com o valor inteiro. E aqui o meu else eu quero deixar vazio por enquanto, apenas para mostrar o que acontece se eu der um check aqui. Então já é mostrado aqui que há um erro no programa, porque você não pode deixar vazio aqui nenhum dos seus laços, nenhuma das suas condicionais. Se você quiser deixar sem nenhuma ação, você teria que colocar ponto e vírgula. Aí então a sintaxe do seu programa estaria correta. Mas aqui eu não quero deixar vazio. Eu quero que seja feito o reset das minhas três memórias auxiliares, M10 até M12. False. Então, ao invés de true, eu coloco false. Poderia colocar aqui, se eu colocar 0, perceba que ele já não reconhece. Teria que colocar, de fato, o valor false aqui para minha memória auxiliar M12. Então, se eu compilar aqui, beleza. Deixar comentado aqui que será minha condicional de reset para cada uma das três memórias. Beleza. Então, vou fazer o download do meu programa. Baixar o volume aqui. Beleza, já estou no modo Run. Então, primeiramente, aqui nesse laço do if até o endIf, é feita a verificação primeiramente do if. Caso o meu if não seja verificado como verdadeiro, o meu primeiro else if é verificado. Caso esse else if não seja verificado como verdadeiro, o segundo else if é verificado. E por fim, se nenhuma das três anteriores for verdadeira, o meu else é verificado e as ações são tomadas. Beleza? Então, fazendo a operação aqui no minha primeira condicional, if.
Perceba que M10 recebeu o valor true. Selecionar M1. Vou cair diretamente no meu else, já que nenhuma das anteriores foi verificada como verdadeiro. Então aqui acionando apenas M2 ou M3, o meu M11 recebe o valor true. Perfeito. Agora caso eu desacione M1, consigo deixar tanto M11 quanto M10 em true, já que o meu else if recebeu o valor true em um ciclo de scan aqui do meu CLP anterior ao ciclo em que o meu if recebeu o valor verdadeiro. Então consigo setar as duas memórias. E isso acontece de baixo para cima com todas as minhas condicionais. Então, se eu acionar primeiro o D0 aqui, aliás, atribuir um valor maior que 100 para ele, a minha M12 é verificada como verdadeiro. Então isso aqui é condição pelo menos em um ciclo de scan anterior ao que eu vou fazer agora, que seria atribuir o valor verdadeiro para o meu primeiro else if e também para o meu if. Então consigo setar as três memórias. E agora fazendo de baixo para cima de volta, por exemplo, colocando o valor aqui menor, perceba que o M12 ainda continua em true, porque pelo menos uma dessas duas ainda está em verdadeiro, então eu não caio no meu else. Então desacionando agora o if, por exemplo, o M0 do meu if. Isso aqui é false, mas ainda eu tenho o meu primeiro else if como true. Então a partir do momento que eu torno ele falso, aí sim é feito o reset das três memórias auxiliares. Beleza. Agora fazendo uma lógica equivalente aqui em ladder. Já está aberto aqui, às vezes tem que... Aí, veio aqui para baixo. Perfeito. Eu vou deixar a minha lógica aqui em texto estruturado comentada. Posso dar um Ctrl Q. Ele até mostra aqui, ó, os atalhos. Beleza. Vou puxar aqui o meu ladder ao lado. Fica fácil a visualização. Então eu vou utilizar as mesmas memórias. M0 com M1 negado. Fazendo o set de M10. E eu vou utilizar aqui uma bobina auxiliar apenas para dizer se a minha network aqui está com o valor verdadeiro nessa lógica ou não. Beleza? Ops. Aqui, beleza. Então vou colocar M20. Beleza? Vou fazer a criação da segunda network. Então M20 quer me dizer se a minha primeira network está com o valor verdadeiro ou não. Eu avalio aqui na segunda network. Então eu faço a segunda lógica, que seria o ou exclusivo entre M2 e M3. M2 e M3. Dando dois cliques consigo mudar o tipo do contato, seja borda ou normalmente fechado. Aqui dando set na minha agora M11. E utilizando uma memória, uma bobina auxiliar, M21, apenas para dizer se também a minha segunda network não está com o valor verdadeiro. Então para cair no meu segundo, a minha terceira network seria o meu segundo else if aqui. Eu utilizo as duas auxiliares aqui para então fazer a verificação dessa lógica. Então seria D0 maior que 100, que faz o bloco comparador aqui para mim, dando set na minha M12. E da mesma forma utilizo uma bobina auxiliar, M22. Então por fim, a minha última network, que seria o meu else, em texto estruturado. Os três contatos aqui em série, das três condicionais anteriores. E aqui fazendo o reset das minhas três memórias, que seria a M10 até a M12. Então aqui dando dois cliques, perceba que ele mostra aqui as opções. Tenho também o set e reset, ali na bobina normal. Então, apenas verificando aqui, M0 e M1 negado, dando set no meu M10 e utilizando uma auxiliar para fazer a verificação da segunda network, que seria a lógica de M2 e M3 com ou exclusivo, dando set em M11. Novamente bobina auxiliar, agora com as duas anteriores para o meu segundo else if,
que seria o bloco comparador de D0 com valor de 100. Então, meu D0 em 16 bits, comparando com o valor inteiro. Fazendo o set na minha M12 se verdadeiro, utilizando mais uma bobina auxiliar. E por fim, o meu else, com as 3 bobinas auxiliares aqui em série, contatos fechados, dando o reset nas minhas 3 memórias auxiliares, M10, M11 e M12. Beleza? Então agora eu vou fazer o download do programa, fazer a simulação. A gente percebe que ele me deu um aviso só de que não há nada na minha programação em texto estruturado. De fato, eu deixei tudo comentado. Beleza? Então aqui fica fácil a visualização. Deixa eu até diminuir isso aqui um pouco. Consigo visualizar inteiro. Opa, aí agora sim. Quase. Não consigo puxar um pouquinho mais para cima, vou deixar assim. Então aqui perceba que eu fiz com que minha segunda network, minha segunda lógica fosse verdadeira, que seria o meu primeiro else if. Então eu consegui atribuir o valor true para minha M11. Então, como o próximo ciclo de scan, vários ciclos de scan na sequência, eu consigo acionar também a minha M10, fazer o set nela. Aqui mesmo atribuindo o valor false para minha segunda lógica, M11 ainda manteve o seu valor verdadeiro. E aqui eu só conseguiria atribuir um valor true para M12, fazer o set na minha M12, se eu desacionar todas as condicionais que antecedem assim a minha terceira network. Então fazendo o set off no meu M0, aí sim a minha M12 recebe o valor verdadeiro. E agora por fim, como eu estou com as duas primeiras já com valor false, as minhas duas networks, se eu atribuir um valor menor ou igual a 100 aqui para o meu D0, aí eu faço o reset das minhas 3 memórias auxiliares. Então é isso que eu tinha para mostrar nesse vídeo. Espero ter ajudado alguém aí na introdução à linguagem de texto estruturado e linguagem ladder. Pretendo mostrar alguns vídeos aí na sequência em relação a aspectos das duas linguagens de programação. E é isso, muito obrigado pela atenção.